Olá pessoal que acompanha aqui o canal. Vamos falar de um assunto muito importante que é relacionado à declaração de imposto de renda. A declaração de imposto de renda do ano base 2025. Então, tudo que vamos tratar aqui nesse vídeo será relacionado então ao ano base 2025, ok? Ano base 2025, exercício 2026. Vai ser um vídeo, a gente vai buscar aqui ser o mais breve possível, né? Mas focando em declaração de imposto de renda, tanto para os nossos clientes, para quem não é e para quem é microempreendedor individual. Vai ter um tópico específico sobre esse tema também, ok? Então vamos lá. Então, esse ano a declaração houve uma mudança dos rendimentos tributáveis, né? Passando para a obrigatoriedade de fazer a declaração quem obteve, né, rendimentos tributáveis em torno de 35.584. Para atividade rural, o valor foi de 177.920. Houve também a inclusão de rendimentos no exterior. Quem tiver rendimentos no exterior passa a ter um campo específico na declaração para declarar e regras detalhadas para operações em bolsa de valores. Quem tem o hábito aí de vender, comprar ações, vai ter ali um campo mais detalhado para colocar as informações das transações. Antes era algo mais genérico, agora vai ter um cuidado maior, vai ter que abrir ali mais informações com relação a esses tipos aí de operação. A isenção até 5.000, que foi muito anunciada aí pelo governo, não vale para esse exercício de 2026, ano base 2025. Servirá para o próximo ano base 2026, exercício 2027. Vamos lá. Então, rendimentos tributáveis. O que são os rendimentos tributáveis? São aqueles provenientes de salário, de aposentadoria, de aluguel. Esses são os mais comuns e são rendimentos tributáveis. Quem é cliente da gestão, a gente já tem essa informação, nem precisa nos enviar, tá? Por quê? Porque é a gente que faz aqui o prolabore, né, dos sócios, e dos funcionários a gente também disponibiliza os informes de rendimento para cada um. Mas em tese, né, aqueles que são sócios de empresa, né, e que necessitam do informe de rendimento, a gente já tem ele aqui disponível para repassar para cada um, tá? Aí o que tem que se observar para saber se vai ser obrigado ou não a declarar o imposto de renda? Eu tive rendimento superior a R$ 35.584 no ano de 2025? Você vai ver lá no seu informe de rendimento, se for superior a esse valor, você tem que declarar. A gente coloca como regra fazer a declaração, né, do imposto de renda porque é um documento que serve como comprovação de renda, principalmente para quem aí é PJ, né? A grande maioria aí das transações, quando vai buscar um crédito ou algo relacionado a esse tipo de situação, é solicitado da pessoa física a declaração de imposto de renda. E se não tem, tem que fazer. Se fazer depois, mesmo que não obrigado, vai pagar a multa por entregar fora do prazo. Então, às vezes não, é interessante já fazer de uma vez a declaração, tá? Então aqui a gente colocou os exemplos dos rendimentos que são tributáveis e a obrigatoriedade, que é quem recebeu acima de 35.584. Outros rendimentos. Rendimentos isentos ou não tributáveis na fonte, acima de 200 mil. Inclui-se, nesse caso, FGTS, herança, poupança. O que quer dizer aqui? Que é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda aquela pessoa física que recebeu rendimentos isentos ou não tributáveis acima de 200 mil. Igual colocamos ali, FGTS, herança,
Se recebeu rendimentos acima desse valor, é obrigado também a fazer a declaração de imposto de renda. Não tive o rendimento acima de 35.584, mas tive essa situação, é obrigado a fazer a declaração. Ganho de capital, venda de bens com lucro. O que é mais comum? Venda de veículo ou imóvel. Ah, Fernando, tive uma venda de um imóvel, né, nesse ano de 2025, no qual o valor do imóvel em escritura era um valor de 450 mil reais. Só que eu vendi ele por 700 mil, por 700 mil. Então, desse valor de 700 mil, você vai ter aí 250 mil base de cálculo para cálculo do ganho de capital. Então, é importante ter essa atenção. Vendi um bem e tive ganho de capital, eu tenho que fazer a minha declaração de imposto de renda. Existem isenções para esses casos. Aí a gente analisa caso a caso. Mas é importante a pessoa, nesse caso, enviar para a gente a escritura, o registro do imóvel e o contrato de compra e venda, a forma que foi negociado para a gente chegar num consenso se vai ter o ganho de capital ou não. Veículo, a mesma coisa, né? Se você vende um veículo aí, dependendo do valor da venda e com ganho, você é obrigado a recolher, tá? A diferença. Em cima desse ganho aplica-se 15%. Da base de cálculo do ganho de capital, você aplica 15% e isso você recolhe em um DARF separado, que aí a gente disponibiliza aqui no momento que fizer a declaração de imposto de renda. Bolsa de valores. Tem obrigatoriedade no casos de venda acima de 40 mil no ano. Ah, Fernando, não tive renda, não tive valor ali acima de 200 mil isento, não tive venda ali para ter ganho de capital. Mas tenho ações ali que eu vendi, negociei no decorrer de 2025 acima de 40 mil. É obrigatório a fazer a declaração de imposto de renda. Até um tempo atrás, qualquer transação que você fizesse na Bolsa de Valores te obrigava a fazer a declaração de imposto de renda. Isso decaiu, isso não existe mais. Existe essa obrigatoriedade, essas condições aí para obrigatoriedade nesses casos, tá? Fora isso, não tem mais a obrigatoriedade. Ah, Fernando, fiz aqui uma transação, mas um valor muito baixo, um valor de R$ 1.000, R$ 2.000. Não tem que fazer a declaração. Só por conta disso, não. Aí é necessário olhar as demais situações que a gente já citou. Bens e direitos. Se você teve bens e direitos, o que é bens e direitos? É seus imóveis. Você tem veículo, você tem casa, você tem terreno. Se a soma disso tudo for superior a 800 mil reais, também é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Não tive nenhuma das situações listadas atrás, Fernando. Mas tenho esses bens aí acima de 800 mil registrado aqui, tenho escritura, tenho como formalizar e nas minhas declarações de imposto de renda anteriores também era esse valor. Mas nas anteriores eu não tive renda e agora eu não tenho, mas tenho o patrimônio. Tenho que declarar? Não precisa, tá? Não precisa. Minto. É necessário declarar, desculpa. É necessário declarar. Você não precisa declarar se for abaixo de 800 mil. Nesse cenário aí, se é acima de 800 mil, mesmo não tendo situações anteriores, é necessário declarar. Atividade rural, a receita então acima de 177.920, né? É necessário declarar aí a atividade rural.
Aí, por exemplo, tem algum produtor rural que faturou esse limite aí, acima desse valor, ele é obrigado a fazer a declaração da pessoa física dele. Outras situações, recebeu rendimentos no exterior, agora obriga, né, a fazer a declaração, tornou-se residente no Brasil em 2025, outra situação também, e utilizou-se de isenção na venda de imóvel residencial. Se a pessoa tem uma regra, né, de que a pessoa tem um único bem, um único imóvel, e fez a venda desse imóvel e comprou um outro dentro de 6 meses, ele fica isento ali daquele ganho de capital que a gente falou anteriormente. Aí obriga a fazer a declaração de imposto de renda. Então, basicamente é isso. Isso que obriga a fazer a declaração de imposto de renda. Se você caiu em uma dessas situações, é entrar em contato com a gente para a gente providenciar a declaração aí para vocês. No final aqui eu vou explicar o checklist que a gente disponibiliza para aquele cliente que tem interesse em fazer a declaração com a gente, tá? Agora a gente vai tratar de um ponto aqui que é importante, que é a respeito do MEI. A grande maioria dos MEIs pensam que não precisam fazer a declaração de imposto de renda. E isso é um equívoco, porque dependendo do faturamento, é sim necessário fazer a declaração, igual a gente vai apresentar aqui, vamos até mostrar um exemplo, né, de como que funciona isso. Então, tem que calcular, então, né, a receita tributável do MEI, igual a gente falou, o faturamento do MEI não é totalmente tributável, né, no imposto de renda. Uma parte é considerada isenta e a outra é tributável. Aí vai depender da atividade exercida. Como que funciona? Funciona assim. Se você é do comércio e indústria, 8% do seu faturamento total é isento. Se é transporte de passageiros, 16%. Se é de serviço, 32%. Esse é o percentual aí de isenção. O restante é tributável e você precisa informar na sua declaração de imposto de renda. Aí pode gerar imposto ou não. Aí a depender. Então, como que se faz o cálculo, né, da receita tributável? O faturamento anual menos a parcela isenta, né, percentual presumido, é igual à receita tributável. Essa é a regra. Ah, Fernando, mas eu faço a minha contabilidade do meu MEI, tudo certinho, tenho ali a conta corrente do MEI, tudo que eu faço aqui de pessoa jurídica, porque eu vendo para pessoa jurídica, eu emito nota, deixo tudo organizado, faço um livro caixa, enfim, tenho uma contabilidade do meu MEI. É esse percentual que é usado? Não. Aí você pode ter vantagens nesse sentido, que você tendo a contabilidade toda organizada, fazendo um livro caixa, você consegue abater um valor maior. Na verdade, a totalidade do lucro que você tiver vai ser isento de imposto de renda, entendeu? Então, por isso é a vantagem de ter um controle do MEI. Se você consegue comprovar ali todas as movimentações dentro de uma conta de pessoa jurídica, né? Você tem ali o seu extrato bancário, uma conta vinculada ao seu MEI, você consegue fazer todo o controle, aí você não usa esses percentuais que a gente passou. Você pode usar o próprio resultado e todo o valor ele vai ser isento. Você não vai pagar nada de imposto de renda. Quando não se tem isso feito dessa forma, aí a gente utiliza esses percentuais que eu acabei passando aqui atrás, 8, 16, 32%. Vamos por exemplo prático então. O MEI ele faturou 50 mil, então ele é um prestador de serviço, a parcela isenta dele foi de 32%. Então, 16 mil é isento, receita tributável vai ser 34 mil. Então, esse valor de 34 mil, lá num campo próprio, a gente vai incluir na declaração de imposto de renda. E os 34 mil vão ser base de cálculo para o
para o imposto de renda. Fernando, mas ali só deu 34 mil. 34 mil nesse exemplo aí vai ser isento. Então, na verdade, ele nem vai pagar nada no imposto de renda. Mas vamos imaginar que ele teve renda de aluguel, por exemplo. Então, vamos somar as duas rendas. 34 mil mais a renda que ele teve de aluguel. Fernando, eu tenho um MEI, faturei nesse MEI e tenho também um trabalho CLT. Eu recebo um valor X de trabalhando CLT. Soma-se as duas rendas. Vai somar a renda CLT mais essa renda proveniente do MEI. Aí a chance de ter imposto a pagar é muito grande. Fernando, posso não pagar? Risco. Muito arriscado. O melhor caminho é fazer a declaração do MEI, informando o faturamento correto, e também a declaração de imposto de renda da pessoa física, do empresário individual ali, que é o responsável pelo microempreendedor individual, entendeu? Então, essa dica e essa forma de chegar aí no valor do MEI para fins aí de imposto de renda. Então, importante, né? Igual falei, despesas podem reduzir o lucro se houver contabilidade formalizada ou livro caixa. Então, o que eu quis dizer aqui é o lucro que você obtiver como microempreendedor individual, ele é isento, desde que você tenha o controle, né, que você tenha uma contabilidade formal, uma contabilidade real que comprove aquele lucro obtido. Aí vai ser tudo isento realmente. Mesmo sem obrigatoriedade, né, a gente sugere para o MEI, né, para o microempreendedor individual, fazer a declaração, porque é uma forma de declarar uma renda. Se não tem a declaração de imposto de renda, ele não tem como declarar a renda dele para um banco ou para comprovar a renda em algum órgão ou quem o solicitar, né? Então, por isso a necessidade de fazer aí a declaração de imposto de renda. É obrigatório? Não, mas é interessante fazer em decorrência disso que eu disse aí mais para trás, né? Então, basicamente é isso. Mesmo sem obrigatoriedade, a gente, né, diz aí que é interessante fazer aí a declaração. Até mesmo tem casos, a gente tem casos de pessoas que em determinado mês teve uma retenção de imposto de renda e aí vem lá no informe de rendimento um valor de R$ 100, por exemplo, de restituição. Aí a pessoa não faz a declaração de imposto de renda, esse valor ele não é restituído. A pessoa perdeu o valor. R$ 300, R$ 400 costuma ter esses valores e a pessoa não se atenta, acha que não está obrigatório, tem a obrigatoriedade de fazer a declaração e acaba deixando esse valor aí para a Receita Federal, né? Porque se ele não declara esse valor, ele não vai ser restituído ao contribuinte, então ficou para a Receita Federal. E também a questão da comprovação de renda, né? Necessidade de comprovar a renda fazendo a declaração de imposto de renda. Então, é isso o intuito do vídeo. Era esse, né? De apresentar de uma forma bem clara aí a importância de fazer a declaração. E agora eu vou apresentar para vocês aqui o checklist. Aqueles clientes que vierem a fazer a declaração de imposto de renda com a gente, quais são os documentos necessários para nos enviar para fazer a declaração. Então aqui a gente tem um checklist. Nesse checklist, o primeiro ponto aqui são as informações pessoais. Nessas informações pessoais, nome, CPF, data de nascimento, telefone, contato, e-mail, nome, CPF, grau de parentesco se tiver um dependente, endereço atualizado, comprovante da atividade profissional, cópia da última declaração de imposto de renda, se não tiver sido entregue pela gente, contas bancárias, né, para restituição, senha GovBR, com a confiabilidade prata e ouro. Sem senha GovBR,
a gente não consegue entregar hoje a declaração. A gente precisa dessa senha, ok? Ah, Fernando, a senha pessoal, então, pode tirar a verificação em duas etapas, a gente termina o trabalho, coloca a verificação novamente, ou deixa com o código lá de verificação e quando a gente for fazer a declaração, só repassar o código. Mas a senha ela é imprescindível para a gente fazer o trabalho, tá? Quem já é cliente da gestão nem precisa enviar essas informações, porque a gente já tem aqui na base de dados, tá? Informe de rendimento. Então, tem que mandar os informes de rendimentos de instituições financeiras, bancos, corretoras, aí vão vir as ações, FIIs, fundo de investimento, tesouro direto, enfim. São os informes, né, os informes de rendimento das instituições financeiras. Rendimento de salário, prolabore, distribuição de lucro. Sendo cliente da gestão, essa informação a gente já tem. Não sendo, aí tem que nos passar. Rendimento de informe, né, de rendimento de auxílios emergenciais repassados pelo governo, isso já não tem com tanta frequência, né? Rendimentos de aluguéis, rendimentos com pensão alimentícia, doação e herança. Se tiver acontecido um desses fatos também, tem que nos enviar a documentação. Pensão alimentícia, né, paga informar o CPF do beneficiário. Resumo mensal do livro caixa com memória de cálculo do Carnê-Leão, se aplicável. Quem faz aí o Carnê-Leão mensalmente tem que nos passar para a gente fazer a apuração correta aqui no momento de fazer a declaração do imposto de renda. Informes de pagamentos efetivados, caso o dependente seja para dependente informar o CPF. Aqui ficou estranho aqui. Mas o que quer dizer é o seguinte, que se é do dependente, se é um dependente, você precisa informar o CPF, né, do dependente para a gente saber que essa despesa não é do titular, mas sim do dependente. E assim, é necessário enviar a nota fiscal, né? Então, pela nota fiscal, a gente também já consegue ter uma noção. Muitas dessas informações já ficam na base de dados da Receita Federal, mas a gente precisa conferir, né? Confirmar para ver se tem algo equivocado, né? Para a gente ajustar. Então, quais são as despesas, né? Que tiver pessoal, né, do próprio declarante ou do dependente. Despesas médicas, despesas odontológicas, seguro-saúde, despesa com educação, doações realizadas, serviços tomados de pessoa física e jurídica. Esses serviços tomados de pessoa física e jurídica, aqueles voltados para a área da saúde, tá? Que é possível ali fazer a dedução. A gente coloca aqui a questão aqui de despesas, porque é muito importante enviar ali, ter um controle dessas despesas para fins de dedução, né? Porque aqui são essas despesas que permitem o contribuinte deduzir, ter as despesas dedutíveis, né? E diminuir um pouco ali o valor do IR a pagar. Se opta pela declaração simplificada, você já tem um desconto de 20% sobre o seu rendimento total, sobre sua renda tributável total. Se optar pela declaração completa, aí entram essas despesas aqui, tá? Então, por isso que é importante nos enviar, lembrando que despesa médica não tem limite, já a despesa com educação é limitado a um valor aproximadamente aí de R$ 3.600. Até R$ 3.600 é dedutível, passou disso não é mais. É injusto, né? Mas é a realidade, é o que está hoje na norma vigente. Então, basicamente é isso. Se tiver venda de imóvel, tiver algo nesse sentido, tem que nos passar tem que nos passar o contrato de compra e venda, nos passar a transação que foi realizada. A mesma coisa de veículos, né?
quando acontece essa questão aí de comprar um veículo novo, ou fazer a venda do anterior, nos passar a transação que foi realizada, né? Aí a gente consegue verificar até mesmo a questão que a gente citou ali do ganho de capital. Então, teve compra de algum bem, teve compra de um veículo, compra de um terreno, compra de uma casa, de um apartamento, encaminhar para a gente a transação que ocorreu. Contrato, escritura, enfim. A base para a gente ter aqui como incluir no bem, né, na sua declaração de imposto de renda, ou no caso de uma venda, uma alienação aí, vendeu algum bem, a gente precisa também retirar. E aí nos informar para fazer o correto preenchimento da declaração. Então, basicamente é isso, né? Que a gente tem aqui de informação. E qualquer dúvida que tiver, estamos aqui à inteira disposição para sanar e ajudar e entregar a declaração aí com menos risco possível, ok? Grande abraço.